Mas afinal de contas, o que é Dark Fantasy? E que diabos é Grim Dark? E aí, tudo fantástico com você? Esse aqui é um dos vídeos mais pedidos pelo canal Fantástico Cursos nas últimas semanas e tem muito a ver com o fato de que o termo Dark Fantasy acaba sendo um conceito muito amplo e que não se restringe apenas a narrativas que misturam fantasia e horror, seja em livros, filmes ou jogos eletrônicos e outras expressões da arte. Ou também ainda narrativas de fantasia escrita por autores normalmente associados com literatura de horror, como o Stephen King em A Torre Negra ou também o Peter Straub em Shadowland. Não, a fantasia dark, a fantasia sombria ou Dark Fantasy é muito mais do que isso e tem diferentes manifestações. Isso acaba também se aplicando ao outro termo que é o Grim Dark. Assim como outras expressões do fantástico, o Dark Fantasy surgiu antes mesmo de receber esse nome. Isso aconteceu no início do século XX nos Estados Unidos, na rica cultura das revistas pulp, por meio da escritora Gertrude Burroughs Bennett, escritora de fantasia e ficção científica que assinava com o pseudônimo Frances Stevens. A obra da Bennett, publicada em revistas como Argosy, era bem recebida pelo público e pela crítica, e um dos seus romances, Claimed, é considerada pelo escritor H.P. Lovecraft como um dos romances de fantasia e ficção mais estranhos e fascinantes que alguém poderia ler. O nome propriamente dito Dark Fantasy surgiu com outros dois escritores de fantasia, horror e ficção científica, Charles L. Grant e Carl Edward Wagner, sendo que cada um deu um direcionamento que acabou criando essa nebulosidade ao redor do termo. Na visão do Charles L. Grant, nós temos uma Dark Fantasy mais ampla, que não se restringe apenas ao que a gente normalmente entende como fantasia. Nesse caso aí, falando da tradição de Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, ou do Harry Potter, da J.K. Rowling, ou do Mundo de Quatorian, da brasileira Cristina Pezzel. Mas sim de narrativas fantásticas em geral, que tem no horror um ingrediente especial, que faz com que essas histórias sejam caracterizadas por dois elementos. O primeiro é você ter uma história centrada no ponto de vista do monstro, da criatura sobrenatural, que normalmente é o agente do horror, do medo em narrativas tradicionais. Assim, as crônicas vampirescas da Anne Rice ou romances como Drácula Tapes, do Fred Saberhagen, ambos dos anos 70, e também obras como I, Zombie, que traz uma zumbi protagonista, são Dark Fantasy porque dão voz aos vampiros e aos zumbis. Então, nessa visão, a Dark Fantasy foca no monstro, enquanto no horror tradicional, o foco é sobre as vítimas perseguidas por essas criaturas. O segundo ponto, também colocado por críticos como Brian Stableford, é que no Dark Fantasy o horror é parte dominante do mundo. A humanidade se vê diante de forças sobrenaturais que fazem da vida diária das pessoas uma apreensão constante. E mais uma vez, isso não se restringe a obras de fantasia como Ciclo das Trevas, ou a Trilogia dos Espinhos, ou o nacional A Lenda de Ruth Gunner, mas também contos como A Máscara Rubra da Morte, do Edgar Allan Poe, onde o horror dominante vem da morte, que assola toda a população de um país, enquanto aristocratas curtem um baile de fantasia no castelo do príncipe Próspero, até que a própria morte encarnada vai visitá-los. Dark Fantasy, então, vai depender do manejo e forma que o horror vai tomar em narrativas, seja em contos góticos, como esse do Edgar Allan Poe, ou até narrativas de horror cósmico na linha do H.P. Lovecraft. Chama a atenção aqui nessa visão da Dark Fantasy de que o fantasy aqui está muito ligado ao próprio conceito da palavra na crítica norte-americana. Por exemplo, se você pegar uma obra dessa aqui, que é muito conhecida por quem estuda literatura fantástica, da Rosemary Jackson Fantasy, você vai ver que esse fantasy aqui é o que a gente chama no Brasil de fantástico. Ou seja, o Dark Fantasy, nessa leitura daqui do Charles L. Grant, seria uma literatura fantástica
fantástica em que o horror é o elemento de gradação, que maior e menor nível orienta para uma concepção de Dark Fantasy. Tá? Então isso é importante de falar sobre essa diferença de termo. Fantasy para os americanos também assume essa leitura de fantástico para a gente. A segunda visão de Dark Fantasy vem do escritor Carl Edward Wagner. Isso acaba se complementando com a primeira do Charles L. Grant, mas sendo que aqui ela se vincula mais especificamente ao universo da fantasia que costumamos associar com esse nome, e se caracteriza pela presença de heróis, ou melhor, anti-heróis que, como tais, são moralmente ambíguos ou questionáveis. Um bom exemplo nessas histórias aí é o Imperador Albino Eric de Melniboné, do Michael Moorcock. Veja então que essa ambiguidade moral também está presente no primeiro caso lá que eu falei do Charles L. Grant, já que quando você dá o ponto de vista, já que a gente está falando de vampiros e zumbis que contam sua narrativa, a gente está falando de seres também de moral duvidosa, já que eles não estão ligados à moral dos vivos. Já o Grimdark tem fronteiras que se cruzam com a Dark Fantasy a ponto de, por vezes, ser considerado um subgênero, ou seja, está dentro da Dark Fantasy. Mas quando a gente olha mais de perto, vemos que o Grimdark fala mais de indivíduos que se movem e vivem e buscam viver em um universo nihilista, cruel, sombrio, distópico e amoral, que é o sentido até do adjetivo green, né? O cruel e sombrio. O termo Grimdark teria surgido na descrição do jogo de mesa Warhammer 40K de 1987 e apresenta uma abordagem, segundo o crítico Adam Roberts, anti-Tolkien da fantasia. Em um mundo regado a sangue, violência extrema e onde o estupro, por exemplo, é parte normal da narrativa. As Crônicas de Gelo e Fogo do George R. R. Martin e o universo de The Witcher são exemplos de Grimdark. No caso de The Witcher, inclusive, também ajuda a gente a entender o lugar do horror e da magia sobrenatural que diferencia o Dark Fantasy do Grimdark. Se na Dark Fantasy o sobrenatural está ao redor dos seres humanos, no Grimdark essas forças estão sob o controle de indivíduos específicos. Então, por exemplo, se em A Máscara Rouba da Morte, do Edgar Allan Poe, a morte é onipresente e nem os aristocratas em um castelo fechado conseguem escapar do seu alcance, o que a coloca como Dark Fantasy, já no Grimdark, representado no The Witcher, nós temos um feiticeiro que consegue manipular, inclusive feitiços de morte que aterrorizam as pessoas ao seu redor. E quais outros livros, filmes ou jogos eletrônicos você costuma associar com Dark Fantasy e Grimdark? Coloca aí nos comentários, e se você gostou do vídeo e não está inscrito ou inscrita ainda no canal Fantastic Cursos, fica o convite para conhecer os outros vídeos e se inscrever aqui no canal, além de deixar sua curtida. Então, muito obrigado pela sua presença e até a próxima!